Você já parou para pensar que a santidade não é apenas uma sugestão, mas uma exigência absoluta de Deus para todos aqueles que dizem segui-lo? O apóstolo escreve com clareza: sem santidade ninguém verá o Senhor. Essas palavras ecoam como um trovão através dos séculos, trazendo um alerta urgente para esta geração que, muitas vezes, quer os benefícios da fé, mas não o preço da obediência. Quantos de nós buscamos conforto, bênçãos e prosperidade, mas resistimos a abrir mão do pecado secreto, das paixões ocultas, dos hábitos que envergonham o nome de Cristo? Há uma multidão que se diz cristã, mas que vive como se Deus fosse cego, indiferente ao que acontece em seus corações. A verdade é dura, mas libertadora. Não haverá encontro com o Senhor para aqueles que não abraçam a santidade. Quando falamos de santidade, não estamos nos referindo a uma religiosidade fria ou a uma lista interminável de regras humanas. Não se trata de vestir uma máscara moral para parecer melhor que os outros, mas de um coração transformado pelo Espírito Santo, de uma vida que exala pureza porque foi incendiada pelo fogo de Deus. A W. Tozer, com sua voz profética, já alertava que a igreja moderna estava perdendo o senso de reverência e de temor diante do sagrado. Ele via uma geração satisfeita com shows, programas e atividades, mas distante da chama que consoma pecado e prepara o crente para ver a face de Deus. O perigo é real. Podemos estar cheios de religião e vazios do espírito, com aparência de piedade, mas negando seu poder. Talvez você, que escuta agora, sinta esse peso em sua alma. Talvez viva uma batalha secreta entre a fé que declara em público e os desejos ocultos que alimenta em privado. Talvez o seu coração já não arde mais ao ler a palavra, já não se quebranta em oração, já não sente fome pela presença de Deus. Isso não é acaso, é sinal de que você está em perigo. O pecado não tratado anestesia a consciência, rouba a sensibilidade espiritual e, pouco a pouco, transforma a alma em pedra. E quando o coração se torna de pedra, a voz de Deus se torna distante. Mas aqui está a verdade que não pode ser ignorada: a santidade não é opcional. O céu não é um lugar para aqueles que apenas levantam a mão em um culto, mas para aqueles que permitiram que a cruz crucificasse sua velha natureza. Olhe para a cruz de Cristo. O sangue que foi derramado não foi barato. Foi o preço mais alto já pago. O Filho de Deus sacrificando a própria vida para que você fosse resgatado do poder das trevas. Como, então, poderíamos desprezar esse sangue e viver de qualquer maneira? O autor da carta aos Hebreus lembra que aqueles que profanam a aliança de Cristo e pisam em seu sangue terão um juízo muito mais severo. E este é o chamado hoje: desperte. Você não pode brincar com sua alma. Você não pode adiar a decisão de santificar-se, como quem sempre empurra para amanhã a mudança que o Espírito já pediu hoje. O tempo é curto, a eternidade é longa, e a santidade é o único caminho. A santidade não é produzida pela força humana, mas pela entrega. Não é você que se purifica por esforço próprio, mas é Deus que purifica quando você se rende. É por isso que o salmista clamava: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. A santidade começa quando reconhecemos que somos incapazes, que precisamos desesperadamente da graça. É a graça que nos lava, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos sustenta. Mas a graça não é permissão para pecar, é poder para vencer o pecado. E o Espírito Santo que habita em você é o mesmo que capacita a dizer não à imundícia e sim à vontade de Deus. Talvez você diga: mas eu já falei tantas vezes, já prometi mudar e não consegui, já chorei e voltei ao erro. Ouça, a santidade não é uma perfeição inatingível, mas uma caminhada diária de rendição. É cair e levantar, é chorar e continuar, é nunca desistir de buscar a face de Deus. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ele está pronto para perdoar, restaurar e acender novamente a chama em você. O que Ele pede é sinceridade, é entrega total, é coragem de cortar o que precisa ser cortado, de abandonar o que precisa ser abandonado. A santidade custa caro, mas a impureza custa a eternidade. Se você olhar para a história do povo de Deus, verá que todas as vezes em que Israel se afastava da santidade, vinha o juízo.
Não era por falta de amor de Deus, mas justamente porque Ele os amava e não permitia que vivessem de qualquer maneira. O Senhor levantava profetas que clamavam: voltem ao Senhor, rasguem o coração e não as vestes. A W. Tozer dizia que o maior inimigo da igreja não é o diabo de fora, mas o pecado tolerado dentro dela. Uma fé sem santidade é uma farsa, e uma religião sem fogo é apenas teatro. E o perigo maior não está no mundo que se declara contra Deus, mas naqueles que dizem amar a Cristo e ainda assim resistem em se entregar completamente. É sobre esses que o alerta ressoa: sem santidade ninguém verá o Senhor. O mundo tenta redefinir a santidade como algo ultrapassado, como se fosse apenas um legalismo da antiguidade. Mas santidade é separação, é vida exclusiva para Deus, é luz em meio às trevas. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios que não podemos ser templo do Espírito e, ao mesmo tempo, unir-nos às obras das trevas. Ele disse: sai do meio deles e separa-te, não toques em coisa impura, e eu vos receberei. Perceba, a condição para experimentar a plenitude de Deus é separar-se. Não é possível abraçar o pecado e abraçar a presença de Deus ao mesmo tempo. Não é possível querer o céu e ainda assim viver preso às correntes do inferno. O tempo é agora, a escolha é sua. Você talvez se pergunte: como posso viver em santidade em um mundo tão corrompido, onde tudo me empurra para longe de Deus? A resposta está no próprio Cristo. Ele orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santidade não vem de isolamento humano, mas da imersão na palavra de Deus. É ao encher a mente com a Escritura que o coração é purificado. É ao andar em oração que a carne perde força. É ao adorar em espírito e em verdade que o Espírito Santo ocupa o espaço que antes era tomado pelo pecado. Santidade é uma obra diária, é um chamado constante, é um processo que dura a vida inteira, mas que precisa começar agora. Muitos querem ver milagres, mas não querem abrir mão das correntes. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não querem silenciar as vozes do pecado. Muitos querem vitória, mas não querem guerra. É impossível andar com Cristo sem romper com o mundo. É impossível buscar a glória de Deus sem renunciar ao orgulho humano. É impossível ter fogo sem sacrifício. Lembre-se, no Antigo Testamento, o fogo só caía sobre o altar quando havia sacrifício. Hoje, o altar é o seu coração, e o sacrifício é a sua entrega. Quando você coloca tudo diante de Deus, o fogo do Espírito desce, consome, purifica e transforma. E aqui está a promessa: aquele que se santifica verá o Senhor. Verá sua glória, sua presença, sua mão poderosa agindo. Verá respostas de oração, verá consolo em meio à dor, verá direção em meio à confusão. Mais do que isso, verá o próprio Cristo face a face na eternidade. O céu é reservado para os santos, não no sentido de perfeitos, mas daqueles que foram lavados e santificados no sangue do Cordeiro. A pergunta que ecoa é: você está pronto? Você tem vivido como quem aguarda encontrar-se com o Senhor, ou como quem pensa que sempre terá mais tempo? Não há tempo a perder. O amanhã não está garantido. A vida é como a neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Hoje é o dia de voltar-se ao Senhor. Agora, feche os olhos onde você está. Imagine-se diante do trono de Deus. Imagine o brilho de sua glória, o resplendor de sua santidade, os anjos que o adoram sem cessar. Imagine o Cordeiro que foi morto, mas que vive, com as marcas dos cravos em suas mãos. Diante dele, nenhuma desculpa permanece de pé, nenhum pecado pode ser escondido, nenhuma máscara pode ser sustentada. Diante dele, só existe verdade. E a verdade é esta: ele chama você para uma vida de santidade, não para sua condenação, mas para a sua salvação. Não para o seu desespero, mas para a sua libertação. Não para o seu medo, mas para a sua vitória. E neste momento, eu oro com você. Senhor, eis aqui o teu povo. Eis aqui corações que foram tocados pela tua palavra. Espírito Santo, sopra agora sobre cada vida.
Acende novamente o fogo da santidade. Destrói as correntes da impureza, arranca os desejos que aprisionam, quebra os vícios, liberta das amarras secretas. Senhor, que cada coração se torne um altar e que o teu fogo desça agora. Que lágrimas de arrependimento se transformem em rios de alegria. Que a vergonha do passado seja substituída pela esperança da salvação. Que cada pessoa que ora comigo sinta o peso da tua glória e a leveza do teu perdão. E a você que me ouve, eu declaro em nome de Jesus, o seu deserto será transformado em manancial. A sua prisão será aberta. A sua noite escura será iluminada pela presença do Senhor. Caminhe em santidade. Não negocie sua fé. Não brinque com sua alma. O preço já foi pago, o sangue já foi derramado, a vitória já foi conquistada. Agora é sua vez de dizer sim a Deus, de abrir mão do que te prende e correr para os braços do Pai. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, mas com santidade você verá a glória de Deus na sua vida e na eternidade. Hoje é o seu chamado. Hoje é o seu alerta. Hoje é o seu dia de decisão.